E aí, tudo bem com vocês? E aí, primeiro ano, como vai? Meu nome é Vanessa, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de língua espanhola, certo? E vamos dar sequência aí nas nossas atividades, né? Porque não podemos parar, né? Buenos dias para ustedes, né? Então agora a gente vai trabalhar na lição 3, tá bom? Pega o seu livro do aluno aí, nós vamos trabalhar a lição 3. Lembrando, hoje eu vou trabalhar a metade da lição 3. Na semana que vem nós trabalharemos a outra metade, tudo bem? Então hoje a gente vai falar, eu tô aqui seguindo aqui o meu livro que tá aqui, né? Porque ainda não estou com o livro físico em mãos, mas assim que tiver, então eu vou acompanhar por aqui alguns textos que a gente vai ter que fazer a leitura, certo? Esse capítulo agora, essa lição 3, ela fala de las profissões. Então hoje nós vamos conhecer as profissões, certo? E quais são as expectativas da nossa aprendizagem para esse capítulo, né? Nós vamos treinar o que? Leitura e compreensão de textos, né? Porque a gente vai fazer leitura de textos, né? Vamos identificar e falar sobre as distintas profissões, vamos falar quais são elas, conversar um pouco sobre elas, expressar origem e procedência, né? E vamos trabalhar o que? Os verbos ser e estar. Gente, esses verbos são extremamente o que? Importantes na nossa vida. Todo momento nós estamos falando deles. Por exemplo, o verbo ser, ele está muito relacionado com as nossas características. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher de piel clara, né? Então, é uma condição permanente que eu tenho, né? Então, a gente vai falar a diferença desse verbo que expressa condições permanentes, né? Que é o verbo ser. E vamos falar do verbo estar, que expressa condições o que? Transitórias, tá? Então, vou falar deles. Mas primeiro, nós vamos fazer aqui a leitura do texto que fala sobre as profissões. Você vê aí de cara que tem alguns profissionais aí, né? Então, qual é o texto? Trabalhos de futuro, né? Então, eu vou ler aqui, eu vou fazer a tradução e vocês vão acompanhando aí. Engenheiro alimentar. A cruz da genética, a nutrição e a enfermagem darão lugar a novas, o quê? Profissões para gerar alimentos enriquecidos e dietas personalizadas. O desenhador de órgãos. A confluência da biotecnologia, a genética e a cirurgia transformarão a criação de órgãos artificiais em uma atividade emergente na medicina. O analista de comportamentos, analista de comportamentos, né? As companhias necessitarão analisar o quê? Toneladas de dados de clientes e tendências provenientes da internet e outras fontes. Los perfiles estadísticos, o que é isso? Os perfis estatísticos, né? Com conhecimento em sociologia e marketing, né? Online, serão o que? Muito demandados. O que é demandados? Procurados, né? O diretor de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade, né? O impacto medioambiental, né? Ele passará a ser um assunto corporativo de primeira ordem. As companhias contratarão, o que é expertos? Especialistas, né? É como se fossem peritos, né? Especialistas no assunto, né? Em meio ambiente, negócio e regulação. Desarrollador de interfaces robóticos. O que é isso? Um desenvolvedor de interfaces robóticas, né? Os robôs de serviço irão pouco a pouco assumindo as tarefas domésticas e de cuidado de pessoas maiores. O que é pessoas maiores? Pessoas mais velhas, certo? Adultos, né? Na verdade. No espanhol, maior é para falar de pessoa mais velha. Por exemplo, eu tenho um hijo menor e um hijo maior. O que é esse hijo maior? É o filho mais velho da casa. Hijo menor, o caçula, certo? Então ele fala aqui, né? Personas maiores, engenharia mecânica. O que é isso? Engenharia mecânica com experiência em robótica. Desarrollo de software e interface será a combinação ideal. O que é desarrollo? Desarrollo. Desenvolvimento, né? De softwares e interfaces serão a combinação ideal. Então, nós temos esse texto aqui, né? Muito bacana, falando das profissões, né? E qual dessas profissões, olha aí, ó, sobre o texto, qual é a profissão que te parece mais interessante?
E aí, para vocês, qual que é a profissão que parece mais interessante? Eu, por exemplo, eu sou formada em letras, né? Eu tenho licenciatura, cheguei a fazer fisioterapia, também sou fisioterapeuta, e hoje eu faço medicina. Estou no 3º ano de medicina aqui na Federal do Piauí, né? Eu gosto muito de estudar, então a minha profissão do futuro, eu já tenho 2 profissões, que é essa de estar ministrando, impartindo classes a ustedes, né? Que é o quê? Ministrando aula para vocês, né? Com espanhol, né? Que mais que eu tenho? Eu também sou fisioterapeuta e serei médica, né? Então essas são as profissões. E qual é a mais interessante para você? E aí eu deixo essa pergunta. Você já escolheu sua carreira profissional, por exemplo? Já sabes que queres ser no futuro? Olha o que eu falei agora, comenta-lo. Então aí fala aí, o que você quer ser no futuro? Uns querem seguir a minha área de professor, ou querem seguir a minha outra área, que é a de medicina, né? Para ti, quais são os trabalhos que sempre vão a existir? Para mim, um trabalho, por exemplo, que sempre vai existir é de médico ou professor. Porque pensa, se não tuviéramos professores, como seria a vida? Se não houvesse médicos, como haríamos, né? Então, como que a gente faria se não tivesse essas profissões, certo? Então, nós precisamos dessas profissões, certo? Tudo bem? Então, agora vamos para a parte lexical. O que é léxico? É os significados aí, né? Vamos descobrir o vocabulário, é o léxico do texto, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui las profissões. Então, acá há algumas profissões para que vocês conheçam. Abogado. O que é um abogado? É aquele que trabalha com leis. Trabalha com leis. Talvez vocês até tenham um papá ou uma mamá que é isso, né? É o que? Advogado. Abogado ou abogada. Albañil é aquele que construye as casas, que é o que? Os pisos. É o pedreiro que constrói o que? Casas, né? Piso é o que? Apartamento. Astronauta, todos conhecem, não? De NASA, por exemplo, né? São os astronautas, né? Que vão lá através de foguetes, né? Que a gente teve o Neil Armstrong, né? Que pisou até na Lua, né? Que mais? Aviador ou piloto? Aqueles que trabalham com avião, que trabalham com aviação, né? Aviação, né? Bailarim ou bailarina? Eu faço balé, por exemplo. Eu não sei se tem aí uma bailarina na sala. Então é um bailarim ou bailarina, né? Que dança, que pratica dança. Bombeiro. O que é bombeiro? Borra el fuego, que é o que? Apaga o fogo, né? Bombeiro ou bombeira. Cantante. Shakira é uma cantante, não? A Shakira é uma cantora, né? Então, cantante usa tanto para masculino como feminino, né? Que mais? Carpinteiro. É o mesmo, carpinteiro, né? Que trabalha com carpintaria. Carteiro. É aquele que entrega lá as cartas, não? Ou carteira, né? Que mais? Chef ou cozinheiro, que trabalha com a cocina, haciendo comidas, né? É o cozinheiro, o chefe. Dentista ou também odontólogo, que cuida de seus dientes ou de muelas. Acá também hablamos de muelas. Digitador, que hace la digitação, que trabalha com a computadora, e o ordenador trabalha com o computador, né? Computador, gente, tem 2 palavras, ordenador ou la computadora. Fotógrafo, que saca as fotos, né? Tira foto. Periodista. Ahora nosotros estamos con muchos periodistas hablando de coronavirus, ¿no? ¿Qué es periodista? Que hace las columnas de un periódico, é um jornalista ou apresenta um periódico, um jornal, né? Apresenta um jornal. Juez, que bate o martilho ali, é o quê? Um juiz que bate o martelo, né? Na hora de você tiver uma sentença no júri, né? No tribunal. Maestro, sou eu, uma maestra, ou também professora, pode ser também, só que com uma S, porque no espanhol não tem 2 S. Médico, sou eu também, no futuro, né? Médica, né? Trabalha cuidando de la salud de las personas. Agora é um tempo que estamos vendo muito, assim, mirando muito acerca de las questões médicas por el vírus, não? É verdade, todo el tempo, né? Moço ou camareiro?
Quando tu vas a um restaurante, há muitos moços sirviendo a comida. É o quê? O camareiro. É o garçom, né? Que cuida disso, né? Panadeiro, que hace los panes. É o quê? É o padeiro, né? Que trabalha em uma panaderia, né? Peluqueiro, que cuida de los pelos, né? Então trabalha o quê? É o cabeleireiro, né? Que mais? Pintor, que pinta los quadros, los requadros, né? La policía, cuida de la seguridad de las personas, cuida da segurança, né? Reportero, hace una reportaje, hablando lá com todos, não? En el periódico, então faz uma reportagem, é o repórter, né? Submarinista ou buceador, é o quê? Aquela pessoa que mergulha, né? Então é um mergulhador, você chama ele de submarinista ou buceador ou buceadora, né? Veterinário, é aquele que cuida de seu perro, seu gato, não? Então cuida do seu cachorro, do seu gato, né? É o veterinário. Então essas são algumas profissões, certo? Para que vocês conheçam aí, né? Que a gente está lidando com isso o tempo todo, né? Certo? Tudo bem? E a gente também tem o quê? O que mais? Logo em seguida aí, nós temos o quê? Um exercício que fala assim, completa los huecos com as profissões correspondientes. Então, pra gente, o que é o hueco? É o espaço. Então, você vai preencher. Eu vou dar só um exemplo, mas eu quero que vocês façam esse exercício em casa. Yo soy, enseña coisas úteis a las personas. É o quê? Maestra, né? Um professor, ensina coisas úteis às pessoas. Entrego las cartas em las casas. Sou o quê? Eu sou carteiro, né? Apago los incêndios, é o quê? Bombeiro, né? Que mais? Cuido de los dientes de la gente, que eu falei que também é muelas, é dentista, né? Mantengo la paz em todo el pueblo, la policía, né? Eu sou la policía. Construyo coisas de madeira, né? Quem é que constrói as coisas de madeira aí? Você pode até falar também que é o quê? É um albañil, né? Porque um pedreiro pode construir uma casa de madeira, por exemplo, né? Que mais? Protejo los derechos de la gente. Um abogado, né? Que habla de lei, né? Curo a los enfermos. Um médico, né? Que mais? Peino el cabello, o pelo, né? De mis clientes. Es um peluqueiro. Eu sou peluqueiro. Escribo en el periódico. Sou um periodista, né? Um jornalista que escreve no jornal, né? Organiza os papéis em la oficina. E aí, quem será que organiza os papéis na oficina? Gente, tem um nome aí para esse aí, que você pode... Oficina é escritório, não sei se vocês sabem, é um falso amigo, né? Quem faz isso é um botones, los botones. Botones é como se fosse aquele garoto office boy que faz as coisas, que organiza os papéis. Poderia ser, né? Manejo el avião, quem que é? Ou então digitador, né? Podia ser aquele que a gente falou agorinha. O que é manejo? Conduzo, né? No sentido de piloto, né? É quem? O piloto, né? O outro. E vuelo, vê o sol, a luna, as estrelas. Quem que voa? Quem vê o sol, a lua, as estrelas? O piloto, né? Aviador, né? Me gusta cantar, quem que é? Eu sou cantante, eu gosto de cantar. Então, vocês vão responder aí pra mim, tá bom? Tudo bem? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos verbos ser e estar, tudo bem? Tranquilo? Eu vou falar pra vocês agora um pouquinho deles, porque é muito importante falar a diferença entre os dois. Bom, primeiro, eu quero que vocês saibam uma coisa. O verbo ser fala de condições permanentes, certo? São condições que não podem ser mudadas. Eu sou isso, eu sou professora, então isso não vou mudar. Eu sou professora, entendeu? Eu posso no futuro ser médica? Posso, mas por enquanto eu sempre vou ser professora, porque eu me formei nisso, né? Então são condições permanentes. Agora, quando eu falo eu estou, que é eu estou triste, por exemplo, é que eu tô triste. Eu posso amanhã estar feliz? Posso. Então estar é uma condição do quê? Transitória. Então a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que ser é o quê? É uma condição permanente e estar é uma condição transitória, né? E eu quero falar algumas características. Por exemplo, aí na apostila de vocês está escrito, ó,
Ser, característica essencial permanente. Falei agora, né? Isso, né? Por exemplo, Carla é espanhola. Tem como ela mudar e ela ser brasileira? Não. Não há como Carla ser... não é possível que Carla seja brasileira, porque ela é espanhola, né? Expressar dias, fechas e horas. Ser também. Que hora é? Você fala de ser, né? Então, você pode usar esse verbo também para expressar dia. O que é fecha? É data, né? E hora. O que mais? La profissão, as qualidades, né? Que eu falei, a pele, por exemplo, a cor, né? Físicas, rasgos físicos, é o que? Traços. Você também pode usar ser para falar disso, né? Eu sou o que? Pecosa. É porque vocês não viram, mas eu tenho sardas. Então, sou pecosa. Não tem como mudar. Olha aqui, não sei nem se dá pra ver, mas eu sou toda sardenta, né? Que mais? Indicar material, origem ou possessão, por exemplo. El reloj es de cuero. Então, eu estou indicando um material que ele é feito. Se eu hablo que la silla, o que é silla? Cadeira. Es hecha de madeira, eu posso usar o quê? Es, porque é o verbo ser. Ela é feita de madeira, é uma condição permanente dela. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha aqui pra vocês, tá aqui. Olha aqui. Essa é minha filha, a Lola. Brava, gente, brava. Vai lá, minha filha, vai. Brava, quer vir aqui pra brigar comigo, tá vendo? Só queria mostrar ela pra vocês. Vocês têm aí também uns perros? Eu tenho aqui. Outra, as conjugações, né, passivas, o que? O ser mais o particípio. Quando eu falo assim, ó, as casas foram construídas por albañiles, né? As casas foram construídas por los albañiles. As casas foram construídas pelos pedreiros, né? Então, olha aí, foram, né? De serão, foram construídas, né? Então, as casas foram construídas pelos pedreiros. Então, aqui tá dando um exemplo, né? A conjugação passiva do ser mais o particípio. O estar agora, ele já é uma característica temporal. O que eu falei? Transitória. Que eu falei pra vocês que muda. Carlos está cansado. Amanhã ele pode não estar cansado? Pode, né? Situar as pessoas, coisas ou lugares. Por exemplo, el super está à direita. El super está, direita é para cá, né? Esquerda. Então, eu vou falar o quê? De lugar, situar coisas, né? Mi teléfono está cá. Então, eu tô situando ele, né? Que é o ser e o estar, né? Expressar resultado de uma ação. Está hecha a tarefa. Eu tô falando que a tarefa está feita, né? Outra, expressar temperatura. Estamos a 14 graus, né? Então, eu tô falando da temperatura. Porque muda os graus da temperatura? Muda. O estar é o quê? Transitório. O verbo auxiliar em perífrase de gerúndio. Por exemplo, a professora está ensinando os verbos. Está, né, o verbo aí estar, ensinando, o gerúndio, né? Gerúndio não é ando e endo, né? Então, a professora está ensinando os verbos. Então, esses são os usos de quê? Do verbo ser e estar. Agora, eu vou fazer para vocês aqui a conjugação deles, certo? Vou só apagar o quadro, só um minuto. Eu vou só apagar aqui e eu vou fazer a conjugação para vocês desses verbos, para que vocês vejam aqui o tanto que é tranquilo fazer a conjugação deles, certo? Aqui esse quadro vai ficando, se usa o pincel vermelho aqui fica muito... Vamos lá, eu vou usar até o pincel negro aqui, quer ver? Vou deixar meu telefone aqui. Vamos lá, verbo ser. Então, quais são as pessoas? Eu, tu, ele, ella, né? Usted. Nosotros, vosotros. A letra é horrível, viu, gente? Eles. Certo? Então, vamos lá. Eu, como que fica? Soy, tu, eres, él, es, él, ella, usted, es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Acabou. O que vocês acharam? Tranquilo, né? O verbo que fala de condição permanente. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Tranquilo? Então aqui a gente já conjugou. Agora vamos para o verbo estar, que é a condição temporária, tá?
Se aqui é yo soy, como que é estar? Yo estoy. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Tudo bem? Então, assim, nós terminamos a conjugação. Esse ser e estar, gente, eles são considerados verbos o quê? Irregulares. Sabe o que é um verbo irregular? É aquele que a raiz dele, do verbo, muda. Por exemplo, se eu for olhar aqui, esse aqui termina em er, esse termina em ar. Tudo bem? Tranquilo? Mas aqui tá vendo que aqui tem ó, y, né? Aqui tá vendo que é totalmente diferente de ser? Mudou, né? Então aqui até que não, tudo bem. Tem o este aqui, né? Mas aqui tem o y. Então eles são considerados verbos o quê? Irregulares. Tranquilo? Tudo bem? Então, galera, é o seguinte. Hoje nós vimos várias coisas aqui, né? Então a gente tem aqui, a gente viu essas conjugações aqui, né? Aqui, ó, só aqui que eu... Peraí, deixa eu só mudar aqui. Estamos, tu, vosotros estáis, né? Eu coloquei estois, não existe estois. E estão. Então, a gente viu esses aqui, né? E agora, a gente tem aí comunica-te, que é uma parte... Então, presta atenção aqui, ó. Vosotros estáis, tá? Que eu tinha colocado estois, não, é estáis, tá? E agora tem uma parte aqui que fala comunica-te, cria um diálogo com as estruturas seguintes. Então você vai me responder, né? Algumas questões. Donde vives? Vivo em... Sabe onde que eu vivo? Parnaíba. Eu moro em Parnaíba, né? Vocês vivem no Maranhão, em Tutóia, né? Com quem vives? Vivo com mi papá e mi perro, né? A outra, qual é tu telefone? Mi teléfono es el... por exemplo, eu uso de Goiânia, que eu sou goiana, né? Então é 62, né? Aí 8155, aí eu falaria o meu telefone, né? Que mais? A que te dedicas? Me dedico a trabalhar com classes e a estudar. Então eu imparto classes, né? Sou professora e eu faço o que mais, né? Eu também estudo, né? Que mais? Que haces? Mi oficio es professora, en el futuro médica, né? Qual é tu ofício? Então a gente responderia assim. E depois vem aqui um exercício manos à la obra, que é para que vocês façam o quê? Preencham para mim, certo? Você vai preencher com o verbo ser ou estar, tudo bem? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Pera. Vamos lá. Então, tem aqui, ó. Una pena que no vengan con nosotros. Lo pasarías estupendamente. Então, você ia colocar o quê? Es uma pena, né? Se eu uso o verbo ser. É uma pena que você não venha conosco, né? Nós passaríamos muito bem com você aqui. Então, só dando um exemplo. Então, qual que seria o primeiro aí, né? Seria o quê? Es uma pena, né? Então, seria como aqui, ó. Es uma pena, né? Eu ia pôr aqui. Então, é uma pena que você não venha com nós outros, né? Então, aí você vai. Estas no es horas de chegar em casa, né? Então, esta não é hora de chegar em casa. Mas eu vou deixar para vocês. Para ver se vocês realmente aprenderam, vocês vão fazer essa tarefa. Tudo bem? Então, eu vou esperar que vocês façam para mim, tá? Essa tarefa. Tranquilo? Então, gente, o que vocês acharam? Foi tranquilo a aula de hoje? Deu para aprender? Me conte o que vocês acharam. Ó, é muito tranquilo, tá? Não é difícil, eu espero que vocês tenham gostado. Então, hoje a gente viu um pouquinho de leitura, a gente vai trazer música depois para vocês, nós vamos trabalhar várias coisas, tá bom?
Ó, muito obrigada pela presença. Na próxima aula eu vou falar dos exercícios mais um pouco e nós vamos terminar essa lição 3, tá? Vai ser uma lição a cada 2 semanas. A gente divide ela ao meio, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada por me receber na casa de vocês. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.